boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um videocast aqui na UniTV. E como sempre, é um prazer enorme poder estar com você, entrar na sua casa. Então, fique muito à vontade, nos permita entrar e participar justamente com você. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite espetacular. Assim como diz aí, sextou. Hoje é sexta-feira e todo mundo espera alguma coisa de uma sexta-feira à noite, e nada melhor do que a gente já começar ouvindo nos preparativos aí para uma renovação da nossa mente. Eu já quero de antemão agradecer a todos os nossos apoiadores, os nossos amigos aí que têm nos ajudado para que o programa continue. Eu quero já agradecer ao Calibra Acessórios. Meu amigo Serginho, muito obrigado. Que Deus abençoe você poderosamente. A Calibra Acessórios, para quem não sabe, fica na BR-101, no quilômetro 336, no bairro Morrotes. E o telefone para contato é 3628-1414. Também quero agradecer ao Posto Capivara, da cidade de Capivari de Baixo, ali nosso irmão em Cristo também, o Sandro do Posto, que bênção, e nós estamos aqui com o programa Toda Ativa. Também ao FOP, que o sonho é seu, mas a missão é nossa. Então, essa escola estudantil aí, que tem ajudado os jovens no processo de adaptação ao militar. Então, eu quero já agradecer também o apoio ao nosso programa aqui, ao nosso videocast novamente, ao Camilo Motos, na cidade de Capivari de Baixo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Você quer comprar uma moto, trocar, Camilo Motos aí em Capivari. Albertu Automóveis. Então, você que está aí pensando, olha, esse ano de 2022 é o ano para eu comprar o meu carro. Então, a sua oportunidade está aqui no Renovamente com o nosso amigo Bertu Automóveis. Você pode entrar no Instagram também, ao MF Peças e Acessórios. Então, quebrou uma peça do carro? Liga para o MF, que ele está à disposição para ajudar você também. E o nosso amigo da 7 Film Películas e Envelopamento. Quer dar aquele trato no carro? Deixar o carro perfeito, top? Então procure lá o nosso amigo Heron, Priscila. E eu quero agradecer a todos aí que têm nos ajudado de forma direta e indiretamente para que o programa possa realmente acontecer. Eu quero já dizer para você que o intuito do nosso videocast Renovamente, sabe qual que é? É fazer com que você tenha uma renovação realmente, porque tudo começa na mente. Então, aqui começa e depois nós começamos a ativar no nosso corpo o que nós vamos fazer, como que vamos fazer. Então, o Renovamente, ele tem sido isso. E o que nós mais estamos ouvindo são pessoas que falando, uau, eu estou vendo o programa e realmente tem acontecido uma renovação na minha mente. Com você que está aí, não será diferente. Então fica até o final, porque hoje o programa está demais. E para brilhantar aqui o nosso programa, eu trouxe um amigo do coração, ele que é um pastor, ele que é presidente do Compec na cidade de Capivari de Baixo, nada mais e nada menos do que o pastor Hugo Vinícius. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Johnny. Boa noite, amigos. É uma satisfação, um prazer enorme poder estar aqui nessa programação. Agradecer também a esses nobres patrocinadores que permitem, que a mente seja oxigenada, renovada, Que bom poder estar em sua companhia, que bom poder estar aqui com você, pastor Johnny, que bom poder estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão fácil de falar e com muito programa para fazer sobre esse assunto. É maravilhoso falar sobre renovação de mente. Sim. Um abraço aí para os amigos e olha, a expectativa é grande. Uau! Eu estou realmente muito feliz, pastor, pela sua presença aqui. Me sinto honrado em tê-lo, porque eu entendo que o processo de renovação, ele acontece quando nós estamos perto de pessoas que têm muito para nos entregar. A renovação só acontece quando nós estamos próximos de alguém que já passou por esse processo de renovação e nós podemos captar algumas coisas, estar sempre antenado para uma mudança de vida. E o pastor, com certeza, tem muito a entregar aqui, então você não pode sair daí, fica até o final, porque hoje o programa promete. Para você que não sabe, pastor, fala um pouquinho, quem é o pastor Hugo Vinícius? Fala para a gente aí. Bom, meu nome é Hugo Vinícius, sou casado com a Isis das Graças Peixoto, minha esposa.
tenho 3 filhos, já sou vovô. Né? Já é vovô, assim, novo? Já vovô, isso. E também, né, eu sou pastor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Uhum. Nós estamos há 28 anos no ministério. Uau. Também atuando na área da educação. Eu tenho formação em teologia, eu sou formado em teologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Sou licenciado em História e Geografia e pós-graduando em Ciência das Religiões. Mas nada melhor do que ter a mente renovada. Uau, gente, hoje o pela palavra promete. de Deus. E olha, isso é maravilhoso. E é disso que nós vamos falar, né? Sim. Uma mente renovada, uma mente que realmente é brilhante, porque ela tem uma sabedoria ímpar, ela tem uma sabedoria de Deus. E é isso que nós vamos tratar por aqui hoje. Pastor, para a gente já dar início porque tem muita coisa boa para acontecer hoje, meu Deus, que expectativa que eu estou para esse programa. Olha só, o que é renovar a mente para o pastor? Renovar a mente significa ter a mente renovada. Eu acredito que somente através da palavra de Deus, a mente realmente ela pode ser oxigenada. Sim. Então, quando nós falamos de mente renovada, nós estamos falando também de cosmologia, nós estamos falando de criação, nós estamos falando de família, nós estamos falando da sociedade em si, nós estamos falando dos aspectos que abrangem todas as áreas humanas. Sim. Nós estamos falando do espiritual, sim, nós estamos falando do financeiro, nós estamos falando da vida afetiva, do amor, nós estamos falando de saúde. Então, quando nós temos uma mente renovada, nós conseguimos unir todos esses aspectos para que possamos caminhar em harmonia com Deus e com o homem. E com o homem. É o que a palavra de Deus realmente ela fala para nós, né? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E como o pastor está falando aí dessa forma tão eloquente a respeito desse processo de renovação, então eu entendo que esse processo de renovação, ela é tanto natural como também algo espiritual. Porque nós, como seres espiritual, nós precisamos entender que a cada dia, o processo espiritual acontecendo, nós vamos conseguir entender quem realmente nós somos para que o processo aconteça na nossa vida por uma mente renovada. E para o pastor, quando foi que aconteceu esse processo real de renovação? Né? Que o pastor é teólogo, o pastor estudou história, geografia, mas quando que realmente o pastor falou assim, uau, agora foi aonde aconteceu o processo de renovação na minha vida? Bom, o processo de renovação na minha vida aconteceu de fato quando eu tinha de 17 para 18 anos de idade, né? Foi quando realmente eu tive o primeiro contato, vamos dizer assim, direto com a Bíblia, né? Quando alguém chega na minha porta e fala de um Deus criador, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que criou tudo, que criou a natureza, criou todas as coisas. E quando me foi falado a esse respeito, também foi dito que esse Deus me amava. Uau! Então, o que acontece, né? Nós não tínhamos esse conhecimento aprofundado de Deus. Sim. Então, quando eu tive esse encontro com Cristo, esse encontro com Deus, realmente eu acredito que aconteceu como está aqui, ó, em Romanos 12, versículo 2. Porque a Bíblia também, eu como educador, como professor, a Bíblia também ela tem comprovação científica também, antropológica, e ela vai dizer o seguinte, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não apenas com as informações de visão humana que você tem, mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu passei a experimentar essa vontade de Deus a partir do momento que eu tive esse encontro
com o Criador lá entre os meus 17 e 18 anos de idade. Gente, o programa só está começando, não sai daí. Nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Fique aí, manda para todo mundo o link, porque o programa tá demais. Já estamos de volta aqui, mais uma vez, voltando com força total, aqui no videocast Renovamente. Eu já quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão nas redes sociais aqui nos acompanhando. Olha como tem sido bom, que feedback maravilhoso. Então você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, fica muito à vontade, eu quero mandar um abração aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, as pessoas aqui. Ó, ao Roger, um abraço, ao Fernandes Andrino, o outro abraço aqui, a Thaís Antunes, um abração, minha esposa, que Deus abençoe você poderosamente, a Camila, que Deus abençoe você muito, 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 um grande abraço aqui ao seu Raulino, as demais pessoas que estão entrando aqui, né, pelas redes sociais, vão escrevendo aqui, gente, vão mandando um abraço, vão mandando uma boa noite aí, porque o programa hoje está demais. Manda o link para um monte de gente, para que todo mundo possa entrar e hoje ouvir tudo que nós vamos semear aqui nesse processo de renovação da mente. Para quem não sabe, eu estou aqui hoje com meu amigo, pastor Hugo Vinícius, né? Ele que é teólogo, ele que é professor de história, geografia, hoje está cadastrado na convenção da Batista, né, da Igreja Batista. Então é uma honra, porque o programa já começou aqui, gente. Já saiu, pegou fogo o programa aqui já, e sempre é bom nós ouvirmos, e a gente terminou esse primeiro bloco falando sobre o processo realmente de renovação da mente, como está em Romanos, o livro de Romanos, né, que nós não devemos nos conformar, mas realmente nos transformar a cada dia com o processo de renovação, e esse é o nosso intuito aqui com o programa Renova Mente. Então, eu quero dizer para você, não sai daí, daqui a pouco o pastor Hugo vai dar uma notícia bombástica aqui. Falar assim, pessoal, ficar até o final, senão a possa vazar. Gente, mas brincadeiras à parte, então nesse processo, o pastor estava dizendo aqui que foi nos seus 17 anos, 16, 17 anos, que o pastor realmente teve essa transformação na mente, né, que o pastor teve um encontro com Jesus, ouviu falar a respeito de um Jesus que era cuidador, de um Jesus que era transformador, de um Jesus que poderia mudar a sua história. Muitas pessoas, pastor, elas não têm essa noção clara, né? Como o pastor falou, que a palavra de Deus, ela realmente é fundamental para que nós venhamos viver um processo contínuo. A palavra de Deus, nós sempre falamos que é um manual, né, que nós devemos ler, e muitas vezes nós não lemos, até por preguiça, né, e a gente deixa de aprender o fundamento que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, através do Espírito Santo aos homens, e ela é tão viva e ela é tão eficaz, que nós podemos ler hoje, que ela é mais atualizada do que a revista de amanhã, não é verdade? A palavra de Deus, ela é muito, muito atual, nós lemos, pum, é instantâneo, está acontecendo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, para o pastor, foi nesse processo dos 16, 17 anos. No meio do caminho, né, o pastor teve esse encontro com Jesus, encontro com a palavra de Deus, e no meio do caminho, na sua vivência, né, depois passou algum tempo, o pastor casou. Como é que foi, pastor? Conta para a gente aí essa história aí. Bom, o pastor Johnny, amigos, então, esse processo, né, ele começou, de fato, nesse encontro com Deus, que renovou a minha mente para um Deus criador, um Deus que cuida de mim. Mas o nome já diz, né? Processo. Então, ele não terminou. Ele é contínuo. É isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas se fecham só na parte
vamos dizer assim, religiosa. Aham. Porém, nós também temos que cuidar das outras partes. Perfeito. Ou seja, né, com isso veio os estudos, com isso veio o desejo também de cursar uma universidade, de cursar uma faculdade, né? E também essa mente renovada também para a educação, Sim. ela também vai te abrindo portas, até mesmo para que você tenha acessibilidade a outras pessoas que ainda não conhecem esse Deus que renova a mente. Sim. Então, por exemplo, eu, enquanto educador, enquanto professor, eu também tenho uma responsabilidade de missão. Eu tenho Uau. uma missão Meu Deus. enquanto educador, ou seja, através da educação, através do ensino, através da geografia, da história, mostrar que Deus não está alheio a nenhuma destas coisas. Uau. Ou seja, então uma mente renovada, ela não vai se limitar só à religião, mas ela vai se limitar também a uma Muito busca demais. contínua de uma mente renovada com uma missão missiológica. Uau! Seria realmente o conhecer e prosseguir em conhecer. Exatamente, é um processo. É um então, processo. o processo, né, ele é contínuo. O processo, ele não para só naquele instante, naquele momento em que você conheceu, né, a Deus, né? Você teve esse encontro pessoal, porque isso é uma coisa pessoal. Né? Sim. Então, por exemplo, nós temos pessoas que talvez estejam agora nos assistindo que não têm essa concepção de Deus como nós temos, né? Mas se nós, né, como cristãos, né, porque cristão é ser semelhante a Cristo, aos ensinos de Cristo, se nós como cristãos também buscarmos acessibilidade a essas pessoas através da educação, através do ensino, nós vamos ter um poder de alcance muito maior para que essas pessoas realmente conheçam esse Deus que renova a mente. Pastor, deixa eu perguntar outra coisa, pastor, porque eu entendo que Deus ele tem multiformas de se apresentar a nós, né? O pastor teve lá nos seus 16, 17 anos, conheceu a Deus, conheceu a Jesus, mas qual foi a maneira que o pastor consegue identificar que Deus se apresentou ao pastor? Porque algumas pessoas é por meio de dor, enfermidade, pais separando, não é verdade? A perda de um ente querido, sabe? Para outras pessoas, realmente, não, é porque eu estava no momento bom da vida, procurei uma igreja e Deus falou ao meu coração. Raramente são assim, porque muitas pessoas, elas vão porque estão sentindo realmente a necessidade de uma transformação na sua vida. Elas estão precisando de alguma coisa, e aí Deus vem e Ele se apresenta às pessoas. Qual foi o momento na vida do pastor? Bom, primeiro, né, eu estava num momento péssimo da minha vida, horrível da minha vida, onde eu estava até questionando a existência de Deus. Meu né? Deus. Então, eu disse no início do programa que eu sou Sim. avô, mas eu fui pai na adolescência. Entendi. Eu fui, quando eu tinha de 16 para 17 anos, né, um namoro de escola, Sim. então, a moça que eu namorava, né, Sim. engravidou. Deu umas perdidas então, ali. exatamente, eu dei uns perdidos ali, ela engravidou, né? Aconteceu, nós Sim. não tínhamos toda essa informação. Sim, eu sou sim, de sim. 75, da década de 70, naquele tempo, nós não tínhamos toda a acessibilidade, toda a informação. Isso me trouxe muita dor, me trouxe muito sofrimento, porque na adolescência eu fui obrigado a abrir mão de muitas coisas. Meu Deus. Então eu conheci a Deus através de uma gravidez, né? Sim. De ser pai na adolescência Meu de Deus. forma precoce. Precoce. E também eu tinha uma tia que sofria de um câncer no estômago. Sim. E essa tia gemia de dia e de noite. Então eu questionava aonde está Deus. Uou. Eu questionava quem é Deus. Sim. E por que ele não se apresentava para mim? Né? E por que as coisas não aconteciam? Por que a minha tia estava morrendo? Né? Tudo estava dando errado para mim. Então foi um momento péssimo da minha vida, quando realmente, né, eu questionava isso. Num dado momento, alguém bateu na minha porta. Uau. E quando bateram na minha porta, disseram Deus. assim: olha,
Jesus te ama. E eu disse assim, bom, quem é Jesus? Sim. Quem é esse? Quem é esse Jesus? Porque eu quero conhecer. Porque eu estou sendo pai, eu vou ser pai agora, não sei o que fazer. E outra coisa, eu estou com a minha tia morrendo de câncer. E através dessa evangelização, através desse contato desse jovem comigo, nunca mais o esqueço, o nome dele é Robson, né? Mora lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca. Né? Carioca da gema, carioca de nascença. Então, quando ele me apresentou esse Jesus, realmente eu queria saber quem era ele. Então, quando eu piso os pés pela primeira vez numa igreja evangélica, né, eu tive essa palavra de renovação e a minha mente, parece que aquilo ali penetrou na minha mente, de forma que a minha mente oxigenou e eu pude realmente ter uma mente renovada para ter um rumo, para ter um norte na minha vida. Uau, que demais! Então, nós vemos aí que o pastor realmente viveu uma transformação na sua vida, até pelo fato de precocemente engravidar uma menina. Sim. E também a sua tia estava naquele estado que estava ali. E aí vem essas perguntas que não quer calar, quase sempre, né? Para quem? Quem que não viveu isso ainda na sua vida, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por isso? E é verdade, pastor Johnny, quantas pessoas agora estão nos assistindo, estão vivendo um drama na sua vida? Estão vivendo agora um momento desse, talvez um filho, uma filha que está nessa situação. Eu, como educador, eu convivo com isso todos os dias, né? Com jovens que estão engravidando, com pessoas abusadas, com pessoas que vivem um histórico de violência no lar, pessoas realmente que para elas não há uma esperança, né? E eu encontrei essa esperança em Jesus Cristo. Uau. Eu encontrei na Bíblia. Na palavra. Né? Eu encontrei na palavra de Deus essa esperança e busquei essa missão de levar o evangelho também através da educação. Então, por exemplo, eu estou professor, mas eu sou missionário da educação. Uau, meu Deus do céu. Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Essa história está muito boa, não saia daí. Mande o link para todo mundo que você puder. Convide várias pessoas, porque de agora para frente que vai começar a ficar bom. E aí, meu povo, mais uma vez voltamos aqui com o videocast Renovamente. Quem tá gostando aí? Tá bom demais, né? O programa ao vivo é assim, ó, é o calor do povo, é o pessoal aqui, ó, entrando nas redes, o pessoal mandando abraço, o pessoal falando. Então, eu já quero mandar mais um abraço aqui para essa turma aqui, ó. A Tassi, um abração para você, Tassi, que Deus abençoe você poderosamente. Ao Leandro e Suzy, casal poderoso aí, que Deus abençoe vocês muito. Também a nossa irmã Adriana Borges, uau, que está ali também ao vivo aqui, nos acompanhando o programa. O Rafael Tomé, Rafa, que Deus abençoe você. Então vão chegando aí, porque tá muito bom. Vão comentando aqui, sabe, no Facebook lá da UniTV, você pode entrar lá, você pode comentar lá também, porque eu tenho certeza, pastor, eu queria e gostaria de fazer um pedido de oração. Então vai lá, entra lá, que nós queremos orar pela sua vida também. Eu estava aqui agora, gente, conversando no intervalo aqui com o nosso convidado mais que especial dessa noite. Mas antes de falar, eu quero agradecer mais uma vez aqui os nossos apoiadores, tá? Quero agradecer aqui ao Calibre Acessórios, que fica aqui na BR-101, no quilômetro 336, bairro Morrotes, e o fone é 3628-1414. Que Deus abençoe Serginho, toda a família. Esse pessoal que investe com força no nosso programa aqui é o Posto Capivara.
o Sandro, toda a família, seu Timóteo, dona Janete, Tati, Isadora, Isabel, toda a família, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado por investir também, ser um patrocinador. Ao FOP, que o nosso amigo Guilherme, o Idalino, que Deus abençoe também. O sonho é seu, mas a missão é nossa. Olha só que top. Então, ao Camilo Motos, o meu amigo Camilo, ali de Capivari de Baixo, que Deus abençoe você poderosamente. Tá pensando em trocar de moto? Fala com o Camilo. Há também o meu amigo Bertu Automóveis. O Bertu, procura ele, gente. Né? Você pode ir lá nas redes sociais, todos eles aqui têm rede social, você pode ir lá seguir, você pode ir lá também fazer um orçamento, quero trocar de carro, quero trocar de moto, quero os 7 filmes, películas e envelopamentos. Eu quero colocar uma película no meu carro, eu quero botar um PPF, eu quero colocar um aro diferenciado. Vai lá no nosso amigo Heron, lá na 7 Filmes, que eu tenho certeza que o seu carro vai sair de lá bonitão. A MIF Autopeças também, nosso amigo Júlio, que Deus abençoe vocês poderosamente. Também agradecer a Gi Flores, que tem nos ajudado, a Arte Mídia também, todo o pessoal aí, ao Edson Decorações, toda essa turma que tem nos abençoado de forma a investir no nosso programa, para que o programa continue, propague e abençoe a vida de outras pessoas. Eu estava aqui no intervalo agora, conversando com o nosso amigo, pastor Hugo Vinícius, e ele contou uma história que eu achei muito interessante, para a gente compartilhar agora aqui, pastor. Porque a gente está falando desse processo de inovação, e muitas pessoas que estão nos assistindo ali, elas estão passando por aquilo que a gente já passou. Né? E hoje elas olham nós assim, tipo, é o pastor, eles não têm dificuldade nenhuma. Eles são blindados, eles são super-homens, super-mulheres, né? Não acontece nada, eles nunca viveram o que eu estou vivendo. Né? Muitas pessoas falam, o pastor fala isso porque ele não sabe o que eu estou passando. Espera aí que você vai ouvir agora um pouquinho da história do pastor Hugo, para você ver como que era a sua família, o seu pai, a situação que encontrava quando ele teve o encontro com Jesus. Bom, então, pastor Johnny, amigos, né? E também assim, só para a gente vai estar dentro desse assunto, né? Mas também estava ouvindo aqui falando sobre os patrocinadores, né? Sim. Esses também tiveram uma mente renovada, né? Muito. Por isso que estão investindo nesse programa para que outras pessoas também tenham esse privilégio que nós temos, né? Então, para quem está chegando aí agora, né? Parece que tudo é perfeito, que a nossa vida é perfeita, que nós não temos problemas, não temos demandas. Ledo enganos, amigos. Temos problemas sim, temos dificuldades sim. Aliás, né, o Senhor Jesus, ele disse assim lá no Evangelho de João 16:33, ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você tem uma mente renovada, você tem esperança. E era algo que eu não tinha. Sim. Porque eu compartilhava com o Senhor aqui, contigo, e também quero compartilhar com os amigos, que o meu pai, por exemplo, era alcoólatra. Alcoólatra. Meu pai era alcoólatra né? Hoje ele é falecido. Ele, quando veio a óbito, faleceu um homem de Deus. Nós, né? Realmente um cidadão do reino dos céus, mas outrora, na minha infância, ele era um ébrio, né? Ele era um bêbado, né? Não sustentava a casa, ele não sustentava a família. E meu avô também, já falecido, minha avó, que seguravam, como diz assim, né? Que segurava as pontas. As pontas, Então eu tinha uma carência afetiva muito grande. Meu Deus. Né? E como eu já comentei, eu fui pai na adolescência. O que acontece? Essa carência me levava a mergulhar em relacionamentos sem filtro. Meu Deus. Relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas. E talvez tenham pessoas, e essas pessoas que agora estão nos assistindo, né? Nós não conhecemos a sua vida, mas talvez estão nessa situação. Elas se doam tanto, elas se dão tanto, mas na hora H, só decepções. Só decepções. Mas quando eu tive essa mente oxigenada, renovada, então a situação, ela entra num processo de mudança, né? Então hoje, tudo mudou, mas o que não significa
que nós não temos demandas, né? Imagina, temos e várias, né? Várias então você demandas. que está ouvindo aí, quem sabe você está olhando para essa situação que o pastor falou aqui, o pai alcoólatra, situação delicada realmente, né? E você estava pensando, pô, mas na minha família não tem como mudar, não existe a possibilidade de ter uma renovação na minha vida. Porque eu olho em volta de mim, os meus familiares, todo mundo é péssimo, né? Todo mundo é ruim. Não tem um que salva aqui na minha família. Todo mundo vive uma vida completamente deprovada, todo mundo vive uma vida errada. E como vai mudar? Eu quero dizer para você que está assistindo nós aqui, você é a pessoa que Deus escolheu para trazer a transformação para dentro da sua casa. Sabe por que eu quero dizer isso para você? Porque a palavra de Deus, ela diz que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, existe uma pessoa dentro da sua casa que já ouviu falar de Jesus, que é você. Se você chegou aqui, estava passando aí, e você parou aqui no nosso videocast, é porque Deus tem algo especial para você. O que você precisa fazer agora? Você precisa procurar a palavra de Deus. Assim como o processo aconteceu na vida do pastor Hugo, aconteceu na minha vida, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer na sua vida também. E como o pastor falou aqui, nós precisamos renovar todos os dias. Pastor, depois que o pastor se converteu, depois que o pastor viveu essa vida, aí procurou estudar a respeito, saber mais, né? Isso que é maravilhoso, porque nós não paramos aonde nós estamos. A cada dia nós entendemos que nós precisamos melhorar mais, aprender mais. Ninguém nasceu sabendo. Todos nós precisamos de alguém que nos pegue pela mão e nos ajude a sair do lugar que nós estamos. Então, para esse processo de renovação ter acontecido na vida do pastor, na minha vida, foi necessário alguém. Com certeza. Né? Alguém chegar e dizer, não, vem cá, vou te tirar desse lugar. E nós estamos aqui, esse programa, esse videocast, é para realmente pegar você pela sua mão. Sabe? É dizer para você, olha, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui porque existe uma luz no final do túnel. Pastor, e por pastor, quando foi assim, tá tudo bem agora, a coisa começou a andar, minha vida mudou, poxa vida, estou bem, tá tudo certo, e daqui a pouco teve que mais uma vez acontecer uma situação drástica, que o pastor falou, e agora? O que eu vou fazer? Que foi necessário mais uma vez ter uma transformação grande, mas não é uma transformação pequena, mas algo que aconteceu na sua vida que o pastor falou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O mato ou morro, como diz o outro, né? Qual vai ser a minha saída agora? Para onde que eu vou? Aconteceu no meio do caminho algumas decisões que o pastor teve que tomar para que tivesse um processo de renovação na sua mente. Aconteceu, com certeza, né? E como eu falei, há um processo, Sim. né? Então, esse processo começou, né? Com a minha tia, ela se restabeleceu, ela foi curada dessa enfermidade do câncer, está viva para a glória de Deus, né? O meu pai hoje, né? Vamos dizer, hoje ele é falecido. Sim. Mas o meu pai, quando ele faleceu, ele já havia largado, há muitos anos, ele já havia largado a bebida. Ele foi um homem que ele não devia sequer um centavo para ninguém. Só. Foi um homem reto, íntegro, temente a Deus, e coube a Deus, por sua vontade, aos 60 anos, recolher o meu pai. Sim. Né? Mas eu tenho muito orgulho do meu pai. Então, houve realmente uma mudança. Mas no decorrer do processo, né, nós também nos deparamos com demandas, com dificuldades, né? Como eu disse, é um processo. Sim. Então, por exemplo, na minha mudança do Rio de Janeiro, né, foi um processo do Rio de Janeiro para Minas Gerais, que é onde eu conheci a minha esposa, né, a dona Isa, que está nos assistindo agora, né, com o qual eu tenho 2 filhos maravilhosos com essa minha esposa, que é o Victor Hugo, que é a Ana Júlia, tem o Fábio também, né, que é o meu primeiro filho, é o meu primogênito. Sim. Né? Tenho 2 netinhas também, mas voltando aqui para a gente não perder o fio da meada, né? Então, por exemplo, eu tinha que tomar decisões, né, de sair de um lugar para o outro, Sim. de estar em outros lugares.
eu tive que abrir mão de muitas coisas. E durante esse processo, né, para nós darmos continuidade a esse processo missionário, então nós tivemos realmente que abrir mão de muitas coisas, muitas vezes de algo material, muitas vezes de lugares que nós havíamos nos adaptado e ter que sair daquele lugar para mudar para outro lugar, para mudar para outra região. Né? Isso foi muito difícil, por exemplo, para o meu filho Victor Hugo, né? Porque quando ele se adaptava no lugar, nós já tínhamos que mudar para outro lugar, mas eram desafios, vamos dizer assim, necessários. Mas essas demandas, elas vão acompanhando, né? Elas fazem parte de um processo da vida, né? E, por exemplo, assim, o senhor comentava, por exemplo, essa questão de mudança, né? Nós somos o agente a qual Deus, através de nós, quer promover essa mudança. Né? Então, através de você, Deus quer fazer a mudança. O importante, pastor, se é que eu posso, né? É que as pessoas não fiquem engessadas, né? Não fiquem paralisadas, não deixem o medo, a angústia, as situações adversas e contrárias da vida paralisarem você. Né? Creia que tudo você pode, né? Quando você tem uma mente renovada pela palavra de Deus. Gente do céu, passa muito rápido o tempo aqui. Nós já vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para o último bloco. O último bloco é imperdível. Vai ser checkmate. Fica aí, não sai daí não. Estamos de volta aqui com o videocast Renovamente. Gente, já chegamos no último bloco. Meu Deus, como está passando rápido, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer a você. Eu acredito que Deus tem falado fortemente ao seu coração. Eu tenho certeza que esse processo de renovação só está começando, sabe? O pastor Hugo está falando muito sobre o processo, né? E algo que Deus sempre fala ao meu coração, que é que quando nós estamos no processo, é porque nós já estamos na promessa, né? No processo, nós já alcançamos a promessa, porque senão nós não estaríamos nem no processo. Não é verdade, pastor? Então, a gente precisa viver essa intensidade da palavra de Deus. Pode falar. É verdade. Então, esse processo, né, ele sempre vai ser contínuo. Sim. E nós vamos passando por etapas, nós vamos passando por etapas e vencendo. Então, quando você tem a mente renovada, a vitória, ela é certa. Uau. Mas no meio do caminho, claro, nós vamos ter percalços, nós vamos ter desafios, nós vamos ter situações contrárias, nós vamos ter situações adversas. E como nós falávamos aqui no intervalo, né, o importante, amigo e amiga que está nos assistindo agora, é você não desistir, né? É o dever de perseverar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. É isso. Né? É perseverar, né? Como está escrito lá em Lucas 18, sobre a viúva que batia na porta do juiz. E aquele juiz era iníquo. Era o único capaz de julgar a causa da viúva. Mas ela, todavia, ela perseverou. Uau. Né? E perseverar é insistir até alcançar. Meu Deus, né? do céu. E buscar esses objetivos, mas buscar em Deus. Uau. Porque em Deus você tem a promessa. E aí, dentro disso, eu vejo o texto também de Mateus, quando a palavra de Deus diz, né, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. A perseverança é isso. Eu entender que eu tenho que pedir, que eu tenho que buscar. E entender que a porta vai se abrir. Exatamente. O verbo expressa o quê? O verbo expressa uma ação. Meu Deus! Bater, né? Pedir. Olha, pastor, tudo expressa uma ação. Uma ação. Nós temos a ação e Deus vem com uma reação. Exatamente. Quem pede, vai se abrir. Exatamente. Busca,
vai encontrar. Bate, vai se abrir. Então, a nossa ação em fé, porque aí nós vamos falar do fator fé também, Com porque certeza. sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenho fé, agora bati, agora tive uma ação e Deus vem com a resposta. Pastor, sobre a soberania de Deus, que nós também estávamos comentando aqui, eu vejo que Deus, tem uma frase aí que ecoa, né, que todos falam, que Deus tarda, mas não falha, né? Deus tarda, mas não falha. Na sua visão, pastor, Deus tarda? Bom, Deus não tarda nem falha. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o chamado D.A. Carson. Sim. Ele fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Sim. Então, Deus, ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Então, Deus não falha, né? Eu costumo dizer que Deus capricha, Uau. que Deus faz o certo, porque Ele é soberano, Ele sabe o que eu não sei. Ele sabe o que nós não sabemos. Então, nós não sabemos os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Tem coisas que Deus faz e lá na frente, lá adiante, nós vamos entender o porquê. Né? Tem até uma autora chamada Karen Jansen, que ela perdeu o marido, ela era pastora, eles eram pastores, e ela perdeu o marido e ela se viu viúva, com uma igreja para cuidar e com 2 filhos pequenos. Sim. E ela escreve um livro chamado Deus, Por quê? Uau. E quantas pessoas estão se fazendo essa pergunta, né? Por que eu perdi o meu marido? Por que eu perdi a minha esposa? Por que eu perdi o meu filho? Por que essas coisas acontecem comigo? Né? Muitas vezes, os porquês não vão ser respondidos. Mas se nós entendermos que Deus tem um propósito Uau. para todas as coisas, então nós vamos conseguir caminhar até o final desse processo. Né? Como diz lá o livro de Efésios, até que todos, né, chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau. Aí a obra estará completa. E aí eu entendo também, mediante a isso que o pastor está falando, quando Deus chama Abraão, e ele diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Agora existiu uma promessa, né? Abraão não questiona, Abraão simplesmente faz o que o Senhor havia falado. Então, ou seja, Abraão era dono de uma terra. A partir de agora ele tem uma palavra de Deus, que em todo lugar que ele pisar, vai ser dele. E como devia ser complicado, né, para Abraão, né? Sai da tua terra. Ele tinha uma vida estável. Ele não era pobre, vamos dizer, ele não era paupérrimo. Sim. Ele tinha uma vida, ele tinha uma família, né? E de repente, sai da tua terra. Então, ele agiu por fé, né? Ele não sabia de fato o que iria acontecer, mas ele simplesmente seguiu, né, por obediência, né? E simplesmente o que nós temos que fazer é obedecer. É isso. Né? É obedecer, é realmente olhar para esse exemplo de Abraão, que saiu da terra. Então, muitas vezes, o que Deus vai fazer não vai estar no nosso entendimento, mas Ele vai fazer como quer e como bem lhe apraz. Claro que isso também tem, como diz o D.A. Carson, ele vai tratar com muita propriedade disso, isso também tem a nossa responsabilidade. Sim. Também. Nós somos esses agentes aonde Deus vai operar para que haja mudança. Sim. E nós não entendemos o agir de Deus, né? Ninguém consegue entender. Ninguém explica a Deus, Ninguém né? Tem até uma explica canção, né? Deus. Quem explica a Deus, Verdade, né? Quem é que verdade. pode explicar a Deus, né? Ninguém explica a Deus. E o interessante, pastor, que tudo que a gente está conversando aqui, eu tenho certeza, né, que pessoas estão sendo tocadas, né, pessoas estão sendo mudadas através dessas palavras, estão sendo semeadas. E lembrando vocês que o nosso programa, o nosso videocast, amanhã, às 11 horas da manhã, ele reprisa e no domingo, às 6 horas da tarde também. Então, você tem a oportunidade de mandar para muitas pessoas, para que elas possam também ver, para que elas possam ser abençoadas com essas palavras que estão sendo semeadas aqui, para que haja uma renovação na mente. Então, né, tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente conversou, se resume em algo. Né? Não existe como nós explicar a soberania do Senhor Deus.
Então, por mais que a sua vida hoje se encontre um pouco difícil, você está olhando e dizendo, que situação que eu estou? Onde que eu vim parar? Por que que isso está acontecendo comigo? Fica tranquilo, respire fundo, porque se Deus está no barco, se Jesus está no barco, esse barco ele não vai afundar. Sabe? Pedro, quando estava no barco, quando viu que era Jesus que estava vindo, Pedro falou o quê? Se for o Senhor, então faça que eu vá. Pedro foi o único discípulo que teve uma renovação instantânea. Porque ele falou, se for realmente o Senhor, então eu vou sair do barco e eu vou ir até o Senhor. E foi o que aconteceu, né? Exatamente, a atitude de Pedro, né? Pedro, ele foi muito ousado, né? Sim. Vamos dizer assim. E em tudo, né? Às vezes as pessoas pensam que ser ousado, não, mas ter um equilíbrio nessa questão da ousadia, de investir, às vezes é preciso. Sim. É preciso sair do barco e caminhar sobre as águas. Mas um detalhe, sempre olhando para Jesus, Sim. que é o autor e consumador da nossa fé. Uau, muito demais. Gente, meu Deus, que programa extraordinário hoje. Que videocast maravilhoso. Então, pastor, nós estamos aí já chegando no final do programa. Eu quero que o pastor dê algumas considerações finais aí para todos os nossos amigos aí, telespectadores que estão assistindo, que vão assistir ainda. Dê uma mensagem para esse povo aí. Que bom, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor, quero agradecer, né, também à emissora, Sim. posso chamar nossos colaboradores, né? Porque se colabora com o evangelho, está colaborando com a gente também, né? Porque nós somos um corpo universal, que temos uma cabeça, um cabeça que é Cristo, né? Então não importa, né, de onde você é, quem você é, mas acredite uma coisa, a sua vida tem um propósito. Uau. A sua vida tem um propósito. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, a sua vida tem um propósito. Uma mente renovada é uma mente num processo de vitória até que cheguemos à unidade da fé. Então, eu quero agradecer aos amigos, né, que são aí os telespectadores, os amigos aí do videocast. Sim. Quero agradecer os patrocinadores, quero agradecer a todos, a minha família, né, aos meus alunos, mandei também. Sim. Não sei se alguém está assistindo, mas de repente vai lá e vai assistir. De alguma forma já coloquei lá nos grupos da escola, quero mandar um abraço aí para todos os meus alunos, para os gestores, né, para as escolas onde eu trabalho também. Um abraço aí aos professores, aos gestores, né, pessoas que também, com elas, também nós crescemos, né? Verdade. Nós crescemos de todas as formas, né? Verdade. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Você, eu, nós também somos responsáveis pelo que vai acontecer também. As nossas atitudes é que vão determinar como vai ser a nossa caminhada. Verdade. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra poder receber o pastor aqui no nosso videocast. Tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas. Se você foi tocado, escreva aí nos comentários, mande para alguém, semeie essa verdade, essa palavra. Nosso Instagram, o meu Instagram é @DionyJNascimento. DionyJNascimento. Pastor, o seu Instagram, passa o arroba pessoal. Meu Instagram, olha, tu acredita que eu não sei o meu Instagram? Olha, ainda bem que o programa é ao vivo. Eu sei que é o Hugo Vinícius, não sei se é 1231, pessoal. Por favor, me perdoe. Mas, assim, nós somos daquela era que nós não somos nativos digitais, nós migramos, principalmente eu, né? Eu migrei para a era digital, né? Então, mas eu acredito que seja Hugo Vinícius 1231. Show de bola. Mas vai ver a minha foto lá. Show de bola. Gente, um beijão no coração, que Deus abençoe você e até semana que vem, nosso videocast, às 9h da noite, ao vivo aqui na UniTV. Um beijão, bom final de semana, Deus acima de todas as coisas, creia, Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Tenha uma renovação na sua mente. Tchau!